Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, de regresso com mais vídeos sobre lógica, inserida então na disciplina de Matemática A do 10º ano, tocando no novo programa. Neste vídeo vou então abordar o conceito de implicação entre duas variáveis proposicionais. Então o que é implicação? Este vídeo será assim um pouco mais teórico, depois farei dois vídeos com exercícios práticos. Então, dadas duas proposições P e Q, podemos construir a proposição que se escreve desta forma: se P, então Q. O se, uma determinada proposição, e depois então, e depois a segunda proposição. Isto indica-nos, estas duas palavras são pistas que nos indicam que estamos perante uma implicação. Se é uma condição, e depois vamos ter uma consequência. Se P, então Q, que se representa simbolicamente como P implica Q. O símbolo, este símbolo é o símbolo da implicação e a leitura do símbolo implica, lê-se implica, ou seja, P implica Q. Depois, em linguagem corrente, vamos ter se uma determinada proposição P, então a proposição Q. Eu vou colocar aqui alguns exemplos onde podemos interpretar o uso desta linguagem. Temos aqui alguns exemplos, depois também farei dois por causa de um caso que vamos ter ali mais à frente. Exemplos, temos o seguinte: se P, a proposição hoje almoço em casa, temos então uma proposição P que é hoje almoço em casa, e seja que a proposição amanhã jante fora, então podemos construir a proposição P implica que quer dizer o seguinte: se reparem, P implica que isto vai ser se P, então que, ok? Reparem, se hoje almoço em casa, e se hoje almoço em casa é a proposição P, então amanhã jante fora, e amanhã jante fora é a proposição Q. Reparem, se tem aqui uma condição e depois tem aqui uma consequência, estamos perante uma implicação que se escreveria como P implica Q. Agora, relativamente à tabela de verdade da implicação, observando aqui a tabela de verdade para a implicação, podemos interiorizar esta tabela da seguinte forma: a implicação será unicamente falsa para os casos onde temos uma proposição verdadeira a implicar uma falsa. É o único caso onde uma implicação pode ser falsa, é se tivermos uma verdade a implicar falso. Quaisquer outros casos, a implicação será sempre verdadeira, ou seja, verdade implica verdade é verdade, falso implica verdade é verdade, falso implica falso é verdade. Lembrem-se disto: tabela de verdade da implicação será unicamente falsa quando verdade implicar falso, qualquer outro caso será sempre verdadeira. Temos aqui ainda algumas noções de que forma é que podemos escrever em linguagem corrente implicações, ou seja, P implica que pode ser traduzida em linguagem corrente de qualquer uma das seguintes formas: P implica que, dizer mesmo P implica que, P é condição suficiente para que, se P então que, este foi o exemplo que vimos um pouco mais ali em cima, que é condição necessária para P, que é se P, cuidado aqui com esta, é que nós temos aqui o se, mas cuidado aqui com este caso aqui da implicação. Já vos vou falar aqui deste caso um pouco mais. E podemos também dizer P só se que, ok? Agora reparem no seguinte: relativamente também às prioridades, devemos dar prioridades ao escrever relativamente às operações lógicas. Na escrita das operações devemos dar prioridade em primeiro lugar à negação, só depois à conjunção e disjunção e só depois à implicação e equivalência. Eu vou colocar aqui um exemplo para que vocês percebam as propriedades. Vamos imaginar que tínhamos o seguinte: A ou B implica que. E reparem, será que eu aqui preciso de colocar os parênteses nesta disjunção? Não preciso. Posso não ter parênteses. E porquê é que posso não ter parênteses? Porque, obrigatoriamente, pelo seguimento da convenção destas
prioridades das operações, obrigatoriamente a conjunção e disjunção faz-se primeiro relativamente à implicação. Então, eu ter aqui parênteses ou não seria indiferente. Se o estiver, não está errado, mas poderá-vos ser apresentada a proposição desta forma e vocês devem saber que a disjunção e conjunção têm prioridade em relação à implicação ou à equivalência. Agora, apenas um pequeno exemplo, por causa aqui desta linguagem corrente, eu vou-vos tratar aqui uma situação. Vamos imaginar que eu tenho uma proposição P, onde esta proposição P é o seguinte: o carro tem rodas. E vou descrever aqui uma proposição R, onde vou dizer o carro anda. E agora quero que vocês traduzam para a linguagem lógica, né, para a linguagem simbólica lógica, a seguinte situação. Ou seja, se o carro anda, então tem rodas. Este será então o primeiro caso. O segundo, vou colocar uma frase desta forma. O carro anda, exato. Vou colocar isto assim, para ficar parecido com esta, para vocês saberem a diferença. O carro anda se tem rodas. E o que eu queria era que vocês passassem estas duas frases para a linguagem lógica simbólica. Então vamos à primeira. Temos aqui se o carro anda, temos aqui uma condição, então tem rodas, ou seja, temos uma condição e depois a consequência. Quer dizer, se temos aqui o se e o então, estamos perante uma implicação entre esta proposição, que seria o carro anda, então R, e a consequência é ter rodas, e ter rodas seria então a proposição P. Traduzindo esta frase para a linguagem lógica, seria R implica P, reparem, se então, se a condição, então a consequência, ok? Tudo bem, fácil. Agora, vamos aqui ao segundo exemplo, O carro anda se tem rodas. Um erro que pode ser cometido aqui é pensar, se então estou perante uma implicação. O carro anda seria a proposição R e tem rodas seria a proposição P. Não, está errado, ok? Está errado. Porquê é que está errado? Vocês têm que ter cuidado com estas frases. Porque reparem, o carro anda se tem rodas. Qual é a condição aqui? É seguir ao se, né? Se tem rodas, isto é a condição. Então, quer dizer, a seguir ao se está a condição. A condição numa implicação é sempre em primeiro, ok? Então, se ter rodas é a proposição P, se eu tenho se P, então P é a condição. E está de implicar R. Ok? Cuidado com este caso, é que aqui temos se então esta primeira proposição a implicar a segunda. No caso de existir só o se a meio da frase, a condição vem a seguir ao se, então o ter rodas será aqui a primeira variável proposicional da implicação. Cuidado com este caso. Bem, fica-me então aqui com estes dois exemplos, resolverei já a seguir um ou dois exercícios práticos relativamente a este conceito de implicação entre proposições. Vá, um abraço.